Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia humana e hoje nós vamos trabalhar a parte 3 dos ossos de membro inferior. Nesta aula eu vou estar passando para vocês os acidentes ósseos da tíbia e da fíbula, que são dois ossos que pertencem à perna, né, do membro inferior. E além dos acidentes ósseos, eu vou passar também como que nós identificamos o lado dos ossos e a sua posição correta na perna. Começando então com o primeiro osso que nós temos na perna, é o osso tíbia. Tá? O osso tíbia, se nós pudermos observar aqui, ele vai ser o osso que apresenta a maior espessura. Tá? O outro osso é o osso fíbula, que é um osso mais fino. Ele é longo, ele é comprido, só que ele é mais fino. Quando nós identificamos o tamanho, classificamos esses dois ossos quanto à forma, os dois ossos vão ser ossos longos, tanto a tíbia quanto a fíbula. Tá? Quando nós classificamos de acordo com a posição no segmento, de acordo com os termos de posição e direção, nós temos que a tíbia é um osso medial, ou seja, ela está voltada próxima à linha mediana do corpo. A fíbula, consequentemente, vai ser um osso lateral, de acordo com a posição no segmento. Quando nós observamos a tíbia, como ela é um osso longo, eu sempre passo, sempre começo a visualizar os acidentes ósseos da epífise proximal para a epífise distal. E sempre analiso o osso em todas as vistas. No caso da tíbia, nós vamos identificar os acidentes ósseos numa vista anterior, numa vista posterior, que essa imagem é a mesma, né, da tíbia numa vista posterior, e a tíbia numa vista superior. O primeiro acidente ósseo que nós podemos observar na epífise proximal é essa dilatação, essa elevação que existe na face anterior. É chamada tuberosidade da tíbia. Então, na face anterior da tíbia existe uma elevação chamada tuberosidade da tíbia. De cada lado da tuberosidade existe mais outras duas elevações, duas dilatações, melhor dizendo, né? Uma dilatação lateral e uma dilatação medial. Essas dilatações são chamadas côndilos. E, consequentemente, existe o côndilo medial e o côndilo lateral. Como que nós vamos fazer para identificar qual é o medial e qual é o lateral? Se nós observarmos nesta imagem, é fácil dizer porque a fíbula está aqui junto. Então, consequentemente, esta dilatação, ou seja, este côndilo, é o lateral, porque está conectado com a fíbula, né? Agora, e se nós não tivéssemos a fíbula conectada aqui, como que nós faríamos? Simples, é só visualizar numa vista superior. Quando nós observamos numa vista superior, ou seja, a tíbia por cima, nós vemos os dois côndilos, né? Um côndilo e o outro côndilo. Só que nós observamos que um é maior do que o outro. Então, consequentemente, o côndilo que é maior vai ser o côndilo medial. O côndilo que é menor é o côndilo lateral. Tá? Então, é só pegar o osso na aula prática e visualizar ele por cima, numa vista superior. O côndilo que for o maior é o medial, o outro vai ser o lateral. Tá? Quando nós observamos também numa vista posterior, nós conseguimos identificar que o côndilo medial ele é maior. Tá? Ele vai ser maior, porque ele vai se projetar mais para a parte posterior. Então, ele vai acabar sendo maior. O outro já vai ser menor. Tudo bem? Então, nós temos aqui a tuberosidade da tíbia, que é anterior, o côndilo medial e o côndilo lateral. Quando nós observamos também nos côndilos, entre os côndilos existe uma elevação formada por duas pequenas elevações. Tá? Então, é toda essa elevação que existe entre os dois côndilos. Essa elevação é chamada eminência intercondilar.
Então, entre os dois côndilos está uma elevação formada por duas pequenas elevações, né, chamada eminência intercondilar. Porém, a eminência intercondilar ela é formada, como eu disse, por duas pequenas elevações. E essas elevações elas são oriundas de cada côndilo. Se nós observarmos aqui, aqui nós temos o côndilo medial e nós temos uma pequena elevação aqui. Nós temos o côndilo lateral e uma pequena elevação aqui. Cada elevação dessa é chamada tubérculo intercondilar. O que está no côndilo medial é o tubérculo intercondilar medial. O que está no côndilo lateral é o tubérculo intercondilar lateral. Então, consequentemente, nós podemos dizer assim, que cada côndilo, numa vista superior, né, cada côndilo apresenta medialmente uma pequena elevação, que cada um vai se chamar tubérculo intercondilar. O que pertence ao côndilo lateral é o tubérculo intercondilar lateral. O que pertence ao côndilo medial é o tubérculo intercondilar medial. Os dois tubérculos formam uma única elevação, quando nós observamos aqui, E esses dois tubérculos formam a eminência intercondilar. Tá? Então, espero que tenha ficado claro, né, para vocês entenderem como que a eminência intercondilar ela é formada. Além disso, o que nós podemos observar? Ainda numa vista superior, além de nós termos os dois tubérculos intercondilares, né, formando a eminência, nós temos uma área lisa anterior e uma área posterior à eminência, né, em relação à eminência. E aí essas áreas são chamadas de áreas intercondilares. A que fica anteriormente é chamada de área intercondilar anterior, que ela vai apresentar um aspecto mais triangular. A posterior, ela não apresenta um formato específico, sendo chamado de área intercondilar posterior. Então é simples o aluno ele observar toda essa parte superior da tíbia, né? Tanto o côndilo medial, que é o maior, e o côndilo lateral, que é o menor, os dois tubérculos intercondilares, tanto medial quanto lateral, os dois formando a eminência intercondilar. Anterior à eminência intercondilar existe a área intercondilar anterior e posterior está a área intercondilar posterior. Certo? O que mais que nós conseguimos observar na epífise proximal? Quando nós observamos aqui nessa imagem, nós vemos que a fíbula se articula com o côndilo lateral da tíbia. Né? Porém, a cabeça da fíbula ela vai se articular na parte inferior do côndilo lateral. E nesse côndilo lateral, na parte inferior, existe uma face lisa, uma face articular, uma face lisa, que é chamada face articular para a fíbula. Então, no côndilo lateral, na parte inferior, infero-posterior, né, porque ela está embaixo, só que voltada para trás, existe a face articular para a fíbula, que é justamente aqui, né, não dá para ver, que vai se articular a fíbula, a cabeça da fíbula. Tudo bem? Quando nós analisamos a epífise distal da tíbia, tanto numa vista anterior quanto numa vista posterior, nós observamos um acidente bem característico e bem nítido, que é essa ponta arredondada, parecendo o bico de uma ave, né? Tanto olhando anterior quanto olhando posterior. Esta ponta é chamada maléolo medial. Maléolo medial. Então, consequentemente, através desse acidente ósseo, nós já conseguimos dizer para que lado que vai ficar esse maléolo. Ou seja, voltada para o meio do corpo, maléolo medial. Do lado oposto do maléolo medial, existe uma incisura, que é onde vai se encaixar
a fíbula. Ó, vejam que aqui vai encaixada a fíbula. E se nós observarmos aqui a tíbia, ela apresenta uma parte mais funda, que é uma incisura. Nesta imagem, está sendo mostrado aqui, ó, tá? Do lado oposto do maléolo medial. Então, esta incisura é chamada incisura fibular. Então, de um lado, ou seja, medial, nós temos o maléolo, lateral, nós temos a incisura fibular. Embaixo, né, ou seja, na face inferior da tíbia, onde está mostrada por essas setas, existe uma face articular, uma face lisa, que é chamada face articular do maléolo. Face articular do maléolo. É bem na parte mais inferior, tá? Que vai ficar em contato justamente com o osso talos do pé. Porque nós vamos ver isso na videoaula parte 4 de ossos de membro inferior. Tá ok, pessoal? Então, com isso, eu passei os acidentes ósseos aí da tíbia, né? Tanto da epífise proximal quanto da epífise distal. Como que nós fazemos para identificar o lado da tíbia e reconhecer a sua posição exata no corpo? Nós vamos analisar dois acidentes ósseos. Primeiro, a tuberosidade da tíbia. Esse acidente ósseo ele tem que ser anterior, ou seja, voltado para frente do meu corpo. Então, primeira coisa que o aluno vai fazer para reconhecer o lado da tíbia. A tuberosidade da tíbia é anterior, voltada para frente. Tá? O segundo acidente, está claro, né? É o maléolo, que é medial. O próprio nome do acidente ósseo já diz para onde ele tem que ficar. Maléolo medial. Então, essas duas características, esses dois acidentes ósseos, é o que vão ser analisados para colocar a tíbia na posição correta. A tuberosidade da tíbia é anterior e o maléolo é medial. Com isso, né, consegue-se dizer qual a posição do osso. Muito bem? Agora, vamos para o osso fíbula. O osso fíbula, como eu falei, ele é classificado quanto à forma, ele também é um osso longo. De acordo com a posição no segmento, ele é um osso lateral, né, porque existem esses dois ossos na perna. Então, um é voltado para o meio do corpo, é medial, que no caso é a tíbia, né? E a fíbula é voltada para fora, vamos dizer assim, né, entre aspas, do corpo. Então, a fíbula vai ser um osso lateral. Quando nós observamos a fíbula, como ela é um osso longo, ela também vai apresentar duas epífises distintas e um corpo no centro. Então, nós temos a epífise proximal, a epífise distal e o corpo no meio. Tudo bem? Analisando uma imagem, tanto numa vista anterior quanto numa vista posterior, vamos começar a analisar a epífise proximal. O primeiro acidente ósseo que a gente consegue analisar é a cabeça da fíbula, né? Que é toda essa parte arredondada aqui, ó. Toda essa parte arredondada é a cabeça da fíbula. Só que a cabeça da fíbula ela vai apresentar uma ponta, uma projeção superior. Essa ponta, essa projeção superior é chamado ápice da cabeça da fíbula, né? Ápice da cabeça da fíbula. Eu só esqueci de colocar aqui, né, o complemento, mas só frisando. É importante que o aluno, quando ele for nomear acidentes ósseos, de qualquer osso que seja, ele tem que especificar, ele tem que dar o nome correto, inteiro do acidente ósseo. Né? Por quê? Porque pode acabar zerando aquela questão, né? Por exemplo, para o aluno. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui o ápice, né? Tudo bem, se o professor ele marcar o ápice na cabeça da fíbula, o aluno sabe, e o professor também sabe que ele pediu aquele ápice. Porém, não existe somente esse ápice. Então, o professor ele quer saber se o aluno realmente sabe o nome do acidente. Porque ápice, existe o ápice também na patela, né? Então, existe o ápice da patela. Então, nesse caso, o aluno tem que escrever. É o ápice da cabeça da fíbula.
só cabeça. Não, não é só cabeça. É a cabeça da fíbula. É o mesmo como do osso que eu acabei de passar, a tíbia. A tíbia vai apresentar o côndilo medial e o côndilo lateral. Só que o fêmur também apresenta côndilos medial e lateral. Então, nesse caso, você tem que especificar. O aluno ele tem que especificar côndilo medial da tíbia ou côndilo medial do fêmur, por exemplo. Então, ele tem que especificar. Certo? Agora, existem alguns acidentes, por exemplo, que não necessitam especificar, como o malelo medial. Malelo medial é só a tíbia que vai apresentar. Então, nesse caso, até não há necessidade de se colocar malelo medial da tíbia. É interessante, é bom, porque é o nome correto, né? Malelo medial da tíbia. Mas, em alguns casos, alguns professores acabam considerando só como malelo medial. Então, alunos, se atentem a isso aí, né? Sempre perguntem ao seu professor como ele cobra, né? Eu, particularmente, com os meus alunos, eu cobro o nome completo, né? Mesmo que seja o malelo medial da tíbia. Ele tem que especificar de onde é. Certo? Mas vamos lá, vamos voltar então aqui ao osso fíbula. Então nós temos, né, só recapitulando, nós temos a cabeça da fíbula e nós temos uma projeção superior, que é o ápice da cabeça da fíbula. Porém, a cabeça da fíbula ela tem que se articular, ela tem que se encaixar com o côndilo lateral da tíbia. Justamente no acidente ósseo que eu passei anteriormente, que é a face articular para a fíbula. Se o côndilo lateral da tíbia apresenta uma face lisa, a cabeça da fíbula também tem que apresentar uma face lisa, né? E essa face lisa que fica, né, na parte superior da cabeça é chamada face articular para a tíbia, porque é uma face articular que está na fíbula, mas vai se articular com a tíbia. Então, na cabeça da fíbula, superiormente, existe uma face lisa, que é a face articular para a tíbia. Logo após a cabeça da fíbula, existe um estreitamento que vai dar início, então, ao corpo da fíbula. Esse estreitamento logo abaixo da cabeça da fíbula é chamado colo da fíbula. Então, os alunos eles puderam, né, vocês puderam observar em todas as videoaulas, desde que nós começamos ali, né, o úmero, né, ossos do membro superior úmero, até chegarmos aqui, toda vez que um osso apresenta uma cabeça, ele vai apresentar um estreitamento logo em seguida. E esse estreitamento é chamado colo. Tá? Então, aqui nós temos o colo da fíbula. Quando nós vamos analisar agora a epífise distal, nós conseguimos analisar os seguintes acidentes ósseos. Primeiro que nós conseguimos analisar é toda a epífise distal, né, da fíbula é chamado malelo lateral. Né? É o malelo lateral. Só que nós temos que analisar o seguinte: quando nós pegamos essa articulação entre tíbia e fíbula, esta parte da fíbula que fica lateral, ou seja, fica voltado, entre aspas, né, para fora do corpo, essa face lisa, é o malelo lateral. Tá? Então nós temos em toda a epífise distal da fíbula, nós temos dois lados, um que fica voltado para o meio e um que fica voltado para fora. O que fica voltado para fora é literalmente, propriamente dito, o malelo lateral. Tá? É o malelo lateral. Agora, o que fica voltado medialmente, ou seja, para o meio do corpo, aí nós vamos ter dois acidentes ósseos. Nós vamos ter uma face lisa e uma fossa. A face lisa é chamada face maleolar. Desculpem, face articular para o talos. Tá? Face articular para o talos. A fossa é chamada fossa maleolar. Justamente por quê? Porque toda essa epífise distal é um maléolo.
da fíbula. Só que a face que é voltada para fora do corpo é o maléolo lateral. A face que é medial, que é voltada para dentro, aí ela vai apresentar a fossa, que é a fossa maleolar, e uma face lisa, que é a face articular para o talos. Como que esses dois acidentes ósseos têm que ficar? Então, esses dois acidentes ósseos já caracterizam como que nós vamos identificar o lado da fíbula. Quando nós pegamos o osso, a face articular para o talos, ela tem que ficar para frente, voltada anteriormente. E a fossa tem que ficar voltada para trás, posterior. Só que tanto a fossa quanto a face tem que ser medial. Elas têm que ficar voltadas para dentro, para o meio do corpo. Né? Então, como que nós vamos reconhecer o lado da fíbula? Então, anotem aí para vocês não esquecerem. A fossa maleolar. A fossa maleolar e a face articular para o talos são mediais. São mediais, ou seja, voltadas para o meio do corpo. Então, primeira coisa que o aluno faz, coloque esses dois acidentes ósseos voltados para o meio, né? Para medial. Segunda coisa que o aluno vai fazer, então, que é a segunda maneira de você reconhecer o lado da fíbula. A fossa maleolar é posterior. A fossa maleolar é posterior. Então, com essas duas características, você consegue identificar o lado da fíbula. Coloca a face articular para o talos e a fossa maleolar voltadas medialmente, para o meio. Só que a fossa maleolar tem que ficar voltada para trás. Ela tem que ser posterior. E aí você consegue, então, definir qual é o lado da fíbula. E a articulação dos dois ossos é desta maneira como está na imagem, né? A cabeça da fíbula, né? Mais precisamente a face articular para a tíbia, se articula com a face articular para a fíbula, que está lá no côndilo lateral da tíbia, e o maléolo da fíbula se encaixa distalmente na incisura fibular da tíbia. Então, esses dois ossos se articulam desta maneira. E aí aqui a gente consegue observar que os dois ossos, a tíbia e a fíbula, elas formam como se fosse uma pinça, né? Como se fosse uma ferradura, vamos dizer assim, né? Que vai se encaixar com o primeiro osso do pé, que é o talos. Mas esse osso eu vou passar então na parte 4 da nossa videoaula. Então vejam que os dois ossos, a tíbia e a fíbula, entram em contato com o pé, para formar então a articulação do tornozelo. Então, qual parte da tíbia que entra em contato com o osso do pé? A face articular do maléolo, que vem até aqui o maléolo medial, a parte interna do maléolo medial. E do lado da fíbula é a face articular para o talos. Tudo bem? Então, com isso, pessoal, eu termino com vocês a parte 3 da videoaula de ossos de membro inferior. Espero que vocês tenham aprendido, tenham anotado, feito as anotações, tirado também a dúvida de vocês, qualquer comentário, sugestão, reclamações, deixem lá nos comentários do vídeo. E com isso eu me despeço aqui então, até a próxima videoaula, que é a parte 4 de ossos de membro inferior, que eu vou falar sobre os ossos do pé. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e bons estudos.